Olá! O que será que é preciso para a gente encontrar um descanso de verdade para a alma? Essa análise aqui mergulha numa resposta e, olha, é surpreendente. Ela não começa com uma promessa de conforto, não. Começa com um paradoxo. Primeiro, uma denúncia bem dura e logo depois um convite super gentil. Vamos entender como é que essas duas coisas se conectam. Para a gente começar, uma reflexão que vem na nossa fonte. Quantos milagres, grandes ou pequenos, alguém pode testemunhar na vida? Essa pergunta é a porta de entrada para a gente entender por que, às vezes, só presenciar o extraordinário não é o suficiente para transformar nosso interior. Então, vamos direto ao coração da questão. O texto base que a gente está analisando apresenta um contraste que chega a ser chocante. Duas mensagens que parecem completamente opostas, ditas uma logo depois da outra. E tá aí o paradoxo, bem na nossa frente. De um lado, uma denúncia pesada, um ai de você para cidades que viram milagres de pertinho. E do outro, um dos convites mais gentis e conhecidos que existem. Venham a mim. Mas como é que essas duas coisas podem estar no mesmo discurso? A chave, segundo a fonte, está no objetivo final. A mensagem não era só sobre fazer coisas espetaculares. O que importava de verdade era uma transformação lá dentro, uma restauração do coração. Os milagres eram um chamado, entende? Não o destino final. Isso leva a gente para uma pergunta crucial. Se os milagres não garantem essa transformação, o que garante? Porque testemunhar o poder divino, às vezes, simplesmente não é o suficiente para curar o cansaço da alma. E aqui está o argumento central. O texto sugere que milagres impressionam, claro, mas eles não têm o poder de, sozinhos, mudar quem a gente é. A verdadeira transformação nasce de uma resposta interna ao que foi visto. E essa resposta, segundo a fonte, é o arrependimento. O texto aponta para cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum como exemplos perfeitos disso. Elas não eram lugares distantes, não. Eram o epicentro dos milagres. A falha delas, portanto, não foi falta de evidência. De jeito nenhum, foi a falta de resposta. Elas se tornaram espectadoras do poder, em vez de participantes na transformação que ele oferecia. Isso introduz um princípio poderoso, o da responsabilidade espiritual. A fonte argumenta que se acostumar com o sagrado pode ser perigoso. Sabe, quanto mais luz a gente recebe, maior é a nossa responsabilidade de andar nela. A indiferença acaba se tornando um peso ainda maior. Mas aí, a mensagem muda de tom, completamente. Depois da denúncia, vem uma oração que vira tudo de cabeça para baixo e revela onde o verdadeiro conhecimento pode ser encontrado. Que reviravolta, hein? O conhecimento mais profundo, segundo essa passagem, não é um prêmio para o intelecto ou para os mais estudados. Pelo contrário, é deliberadamente escondido deles e revelado para aqueles que se aproximam com uma postura, totalmente diferente. Esse slide aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, os sábios e instruídos, que tentam chegar a Deus pela mente, pelo conhecimento que acumularam. Do outro, os pequeninos, que se aproximam pelo coração, com humildade, com dependência e com aquela disposição para aprender. É uma troca de orgulho por rendição. E é justamente para esse segundo grupo que a solução é oferecida. A mensagem agora se volta diretamente para quem se sente esgotado, sobrecarregado, sem forças. Este é o convite. Repare que ele não é para os fortes, nem para os autossuficientes ou para os que acham que sabem tudo. É especificamente para os cansados, para quem sente o peso do mundo. Talvez até o peso de tentar ser bom o suficiente por conta própria. Para a gente entender essa proposta, a gente precisa entender essa metáfora. O jugo não é um novo conjunto de regras pesadas. Na agricultura, um jugo une um animal mais fraco a um mais forte para que eles possam trabalhar juntos. A ideia, então, é de parceria, de compartilhar o fardo. Portanto, o ponto crucial é este. O descanso oferecido não é parar de viver ou de trabalhar. É parar de tentar fazer tudo sozinho. É a paz que vem de ter Cristo caminhando ao nosso lado, dividindo o peso. Para finalizar, vamos organizar as ideias e ver qual é o caminho prático que a fonte nos apresenta para sair desse estado de cansaço e entrar nesse estado de descanso. O caminho proposto, então, se desenrola em 4 etapas. Tudo começa com o reconhecimento da própria exaustão, sabe? Abandonando a autossuficiência. Isso abre a porta para a gente atender ao convite que é específico para os sobrecarregados. O passo seguinte é a humildade. A decisão de se tornar um pequenino pronto para aprender. Só então, segundo a fonte, é possível encontrar a paz, um descanso que não vem da ausência de esforço, mas da presença de um parceiro. E a gente termina com essa frase poderosa que resume a mensagem toda.
O descanso que a alma procura não é encontrado ao escapar das dificuldades da vida, mas ao nos rendermos a uma força maior que nós. É a paz que nasce não de ver milagres, mas de um coração arrependido e transformado.